Aleluia. Nessa noite, com muita alegria, nós recebemos aqui o apóstolo Sérgio Pessoa. Por favor, pastor, chega para cá. É pastor, é apóstolo, né? É professor do Rema, né? Ele tem uma igreja em Jundiaí, ele é o pastor presidente, e ele está falando, ele me deu ali um diagnóstico, ele está se expandindo, né? E perguntei para ele, como você começou a igreja, pastor? Eu comecei na rua, comecei do nada. É o chamado de apóstolo. Seja bem-vindo, querido. É um prazer ter você hoje à noite com a gente. Aleluia. E fique à vontade, tá? Aleluia. Aleluia. Graça e a paz, amém, amados? Que bênção estar aqui. Para mim é uma grande honra. Eu também estou aqui pela primeira vez, né? Glória a Deus. Espero que de muitas. Vamos ter um tempo bom de comunhão com Deus. Gostaria de convidá-los a estar conosco na Conferência da Fé Nossa. Vai ser no dia 24, 25, 26 de julho. Férias do Rema. Dá para você ir e pegar uma porção de unção específica em conferências de fé. Deus falou comigo para fazer essa conferência e na época da pandemia, né? Quando Deus disse, pregue fé porque vai haver uma seca, o espírito de medo foi liberado, mas foi quando eu comecei a fazer lives de manhã, de tarde, de noite, ajudando pessoas a ficarem firmes na fé. E daí em diante eu tenho sido fiel no que Deus me mandou fazer com relação à fé, porque às vezes ouvindo sobre fé, muitas pessoas não estão praticando ela. E quanto mais você ensina e estuda sobre fé, mais Deus abre o seu entendimento. Porque a fé te coloca na posição de herdeiro. E o herdeiro é herdeiro independente de merecer ou não. O fato da transferência para o herdeiro é simplesmente pelo fato de ele ser herdeiro. Aleluia. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Mas muitos de nós agimos como pedintes diante de Deus. Então, quando eu estou pedindo, eu manifesto a ausência. Porque quando eu peço, mostra que eu não tenho. O herdeiro entende o que tem pelo direito de herança e de aliança. E a Bíblia deixa claro que a aliança de Deus conosco está na boca. E o que é que sua boquita tem falado, hein? O que é que sua boquinha bendita tem falado? Amém? Deus é bom, mas que o negócio está difícil, tá? Então você tem a bondade de Deus e a dificuldade da vida. Porque você vai ter o que você fala. Estão comigo? Pastor, eu oro, mas quanto mais eu oro, mais assombração aparece. O que é que vai acontecer? Assombração vai aparecer. Amém. Deus pode tudo, mas eu vou dizer, viu? Se não for com luta e prova, porque sem luta não há vitória. Como nós entendemos errado as coisas quando a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores? Nós não somos vencedores. É correto o vencedor ser o que luta, mas o mais que vencedor é o que recebe a vitória do vencedor sem ter lutado. Vocês estão comigo? Eu nunca esqueço dessa história quando eu estive nos Estados Unidos, eu acho que foi em 2013, eu soube a história desse lutador de boxe lá, que ele foi desafiado pelo seu maior oponente, e ele preparou 6 meses para a luta, ele foi desafiado no cinturão dele, e 6 meses de preparo. No dia que ele subiu no ringue, a esposa dele estava próximo a ter o bebê. Então a esposa ficou em casa assistindo pela TV e ela viu o marido dela lutar 12 rounds. Murro vai, murro vem, fica vermelho, sangue desce, aquela coisa toda. No 12º assalto, ele consegue dar um murro, pegou no queixo do cara, o cara caiu. O juiz abriu a contagem e vitória para ele. Todo mundo começou a cantar campeão, 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 colocado no ombro. Fizeram aquela festa e ele recebeu aquele cheque, né, que aparece lá de $5 milhões. E depois ele pegou o cheque verdadeiro, depois da luta. E ele chega em casa, beija a esposa, abraça a esposa.
ela muito feliz pela vitória dele, e ele pega o cheque e dá para ela. Então, quem é o vencedor? Ele. Quem lutou? Ele. Quem treinou para a luta? Ele. Quem levou soco? Ele. Quem apanhou? Ele. Quem conquistou? Ele. E quem é ela? Ela é quem recebeu o prêmio sem ter dado um soco, sem ter levado um soco, sem ter derramado uma gota de suor. E como que aquilo foi para ela? Pela aliança. Você entende? Então, por ela ser aliançada com ele, a vitória dele foi dada para ela. Então, quem foi para a cruz? Quem apanhou? Quem morreu pelo nosso pecado? Quem recebeu todo o poder e toda a autoridade? Mas para quem ele deu? Para quem ele deu, toda a autoridade é me dada, vai no meu nome. Aí o que é que acontece conosco? A maioria de nós estamos enfrentando o problema e diz, ó Senhor, me ajuda, faça alguma coisa. Ó Deus, eu sou seu filho, ele sabe. Mas você não está agindo como tal. Então você está igual ao irmão do filho pródigo. Sou teu filho, estou aqui dando duro. Esse teu filho. E ele era o quê? Se era filho dele, era o quê dele? Era irmão. Mas ele ficou com raiva. Porque o irmão chega e toma posse. O pai preparou um boi cevado para ele. E ele disse, não, eu não sou digno. Eu errei demais. Ele disse, opa. Na mente dele vou voltar para casa e vou pedir para ser um jornaleiro. Porque o jornaleiro de meu pai está vivendo melhor do que eu. Mas quando ele volta, o pai abraça, beija, dá um anel no dedo, veste nova e um boi cevado. E ele simplesmente, obrigado. Ele aceita porque o herdeiro é ele. Estão comigo? E nós precisamos entender isso. Nós não temos falta de fé. Todos nós temos fé. Porque está escrito que Deus derramou uma medida de fé. Não é problema de crer, porque cada um de nós aqui cremos. Se eu perguntar a você se você está crendo, não, estou crendo, pastor. E eu não duvido que você creia. A questão é que fé é para receber. A fé recebe. E a fé recebe falando. Estão comigo? Então, considere que você tem sementes na sua mão. E aí você pega essa semente e planta ela. Na hora que você planta, saiu do seu domínio. Por isso que ele diz, quando orar, crê que recebeu. Então você plantou a semente. Mas quem sabe que agora você tem que regar essa semente? Então você rega a semente. E quando a planta começa a crescer, virão bichos para tentar matar e roubar. A sua função é não permitir que aquilo danifique sua colheita. Estão comigo? Mas você vai precisar ceifar ou colher aquilo. Então, você plantou, você regou, aí a Bíblia diz, a terra por si mesmo frutifica, não tem nada a ver comigo. A minha função é plantar e regar a semente para que ela cresça. Então, ações de graça e louvor é você regando a semente. Mas o chamar é a foice. Quando você diz obrigado, já é meu. É como a foice que vai lá e diz, é hora da colheita. Então você precisa aprender a colher. Quando orar, crer que recebeu, obrigado, Pai, é meu. Veja, a Bíblia diz que aos anjos foram dadas ordens a teu respeito. E a Bíblia declara que os anjos obedecem à palavra. Uma vez que Deus te deu a palavra, ele precisa que você fale a palavra, porque Deus só trabalha com palavra. Ele enviou a palavra e a Bíblia diz, a palavra não volta para ele vazia. Como que a palavra volta para Deus? Pela sua confissão. Senhor é meu pastor e nada me falta. Essa palavra não pode chegar lá vazia. Por isso que fé expressa que você crê o que Deus já te deu. Então, eu tenho 0 na minha conta e olho o que a palavra diz e digo, Pai, obrigado. O Senhor é meu pastor e dinheiro não me falta.
Mesmo que minha carteira esteja zero, quando eu falo para Deus, essa palavra não pode voltar para Ele vazia. Tem que produzir. Porque não é uma mentira voltando para Deus, é a verdade dele falada para mim. Eu devolvo ela pela minha confissão. Uau! Diga para o seu vizinho, a sua resposta a Deus determina até onde ele pode entrar, trabalhar e agir. Diga, você decide até onde vai abrir a sua porta. É você que decide. Então decida ter a melhor casa dessa cidade, o melhor carro dessa cidade, a melhor empresa dessa cidade, uma saúde divina. Diga comigo, eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado, eu sou plenamente conservado, eu sou cabeça e não cauda, eu estou em cima e não embaixo, eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho o que Deus diz que eu tenho, eu posso. Agora, quando que eu falo e até quando eu falo? Até que se manifeste. Deus falou comigo esses dias, filho, você tem errado numa coisa. Eu disse, o que, Senhor? Ele disse, fale repetidamente até que aconteça. Eu disse, como assim? Abraão parou de falar, fez uma besteira. Continuou falando, recebeu um milagre. Foram 25 anos de confissão. Glória a Deus, assim será. 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 Durante o dia, glória a Deus, assim será. Ou seja, todo grande milagre e todo milagre que Deus fez dependeu de uma confissão persistente. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, gastou tudo que tinha. Quando ela ouviu que quem tocasse na roupa de Jesus seria curado, ela dizia, e o Senhor diz, presta atenção no tempo do verbo, dizia, presente contínuo. Eu não sei quanto tempo ela passou confessando, mas a Bíblia diz que ela passou 12 anos sofrendo, até que ela ouviu. E depois que ela ouviu, ela dizia, e o que ela dizia? Se eu tocar, serei curado. 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 E um belo dia, Jesus entra na cidade e não foi para orar por ela, não foi para ministrar para ela, ele foi para resolver um problema de uma menina chamada por um centurião. E ele entra na cidade, a mulher toca na orla. A mulher não tocou nele, tocou na orla dele. Imagina aqui o sobretudo, e ela faz assim no sobretudo. Ela tocou na orla dele. E a Bíblia diz que o poder saiu dele. A prova é tanto que foi a fé dela, não tinha nada a ver com ele, que ele disse, quem foi que me tocou? Porque se fosse ele sabia. Mas ele disse, quem foi que me tocou? Agora, não é interessante que ela toca na orla é curada e pessoas apertando Jesus e não foi? Porque o chefe de segurança de Jesus chegou e disse, o quê? A multidão te aperta e o senhor está perguntando quem tocou? Então Jesus disse, eu senti o poder sair. Então, com o que ela tocou de fato? A confissão dela. Porque sua confissão é sua fé falando. Estão comigo? A de Deus é o que ele fala. Então a sua tem que ser a que Deus fala. Porque se você não falar o que Deus fala, Deus não tem compromisso em responder coisas nossas. Porque o compromisso dele é com a palavra dele. Jeremias 1:11. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Estão comigo até aí? Depois, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Então você precisa pegar a palavra e devolver para Deus. E quando você diz, Pai, obrigado, já é meu, você está no maior sistema de fé de Deus, porque você agradece sem ver, sem ter e sem tocar, simplesmente crendo que ele não pode mentir, porque a Bíblia declara que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, e que se ele prometeu, alô igreja, verbo da vida de Cumbica, se ele prometeu, diga bem alto, ele há de cumprir, aleluia. Agora, veja comigo Hebreus capítulo 4, versículo de número 2. Hebreus 4, 2.
E às vezes nós limitamos a Deus pela forma que não cremos naquilo que está escrito na palavra. Preste atenção. Hebreus 4:2. Porque também a nós, diga a nós, foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. O quê? A palavra não teve resultado. Mas por quê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Eu vou te dar um exemplo. Aqui eu estou orando por uma coisa que eu não tenho, correto? Então eu vou pedir o púlpito a Deus, ok? Então eu estou aqui, Pai, eu preciso de um púlpito. Oh, eu preciso pregar a tua palavra. Eu preciso de um púlpito, Deus. Oh, Senhor, eu preciso de um púlpito. Eu estou pedindo. Quando o púlpito chega, o que é que eu vou fazer? Obrigado, Deus. Eu tenho meu púlpito. Aleluia. Então, petição demonstra o que eu não tenho. Ações de graças demonstra o que eu recebi. Correto? Então, quando você dá graça sem ver, é a maior expressão da sua fé para Deus. Porque você crê que tem só porque Ele diz que você tem. Estão comigo? Então agora entra outra fase. Está tudo escuro, não tenho luz de nada. Como eu não vejo aquele púlpito, porque está escuro, eu estou aqui. Oh, Deus, nós precisamos de um púlpito. Queremos um púlpito. Oh, Deus, eu preciso do púlpito. Mas a Bíblia diz que Deus já nos deu todas as coisas. Mas está escuro para mim, porque minha vista não vê o invisível. Por exemplo, seu carro não está aqui no estacionamento? Correto? Sua vista não vê por causa da parede. Mas sua mente está vendo só porque eu falei. Então a palavra te dá a imagem. Vou dar uma prova agora. Teu quarto. Consegue ver ele? Todo arrumado. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo seu quarto? Lindo. Pronto. Agora, você está lá ou está aqui? Mas você está vendo lá? Está vendo sua sala? Você não está vendo? Isso é ver o invisível. A maneira de ver o invisível é pelo pensamento. A Bíblia diz que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E a única maneira de ver o invisível é o pensamento. Por isso que a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos. E depois, sabia que o que você pensa pode destruir o que você pediu? Porque o pensamento coordena a imagem coordena a ação. A imagem é para dar sustento à alma, e a Bíblia diz que a palavra vai servir como âncora para a alma. Foi por isso que Deus diz, como você imagina, você é. Então eu vou dar esse exemplo para depois dar outro para você entender. Eu estou orando, pedindo, está tudo escuro, eu não estou vendo. Oh, Pai, eu preciso. Eu te agradeço. Aí o pastor entra, vê a gente orando pelo púlpito, e ele aperta o interruptor, a luz acende. E eu digo, oh, já está aqui. Agora eu passo de dizer, Pai, me dê, para dizer, obrigado. Deu para entender? Eu estava pedindo porque não tinha luz. Luz é revelação. Quando você tiver revelação que Deus já te deu tudo, não deixe o diabo levar você para o campo que você não está vendo o carro, você diz, eu não tenho carro. Você diz, já tem carro, irmão? Não, não tem carro. Mas a Bíblia não diz que os carros de Deus são milhares de milhares. O que é que você tem que fazer? E o meu está no meio deles. Obrigado pelo meu, Jesus. É assim que eu recebo carro. Eu já dei 8 carros. E toda vez que eu preciso de um, vou lá e faço isso. Obrigado, Pai. Tua palavra diz em Salmo 68, 17, que os carros de Deus são milhares de milhares. E eu estou no meio dele. De fato, a Bíblia diz, Deus está no meio dele. Mas para Deus estar lá, eu tenho que estar, porque Deus é Espírito. E Deus precisa de um corpo. Sem o corpo, Deus não é legal na terra. Então, eu tenho que estar lá para Deus estar naquele carro. Como é que Deus deu para o povo de Israel tudo aquilo? Pela palavra, porque Deus prometeu a Abraão, e Abraão morreu. Depois, lembrou a promessa a Isaac, Isaac morreu. Lembrou a promessa a Jacó, Jacó morreu. O pessoal se multiplicou no deserto. Depois de 430 anos, Deus se lembrou de quê?
do que tinha dito Abraão. Tirou todas aquelas pessoas da pobreza, da doença e da miséria. Em uma única noite, 3 milhões de pessoas foram curadas. Não saíram um só inválido. E eles levaram toda a riqueza do Egito. Porque nunca foi do Egito. A riqueza que estava no Egito veio pelo ungido que Deus levantou para governar o Egito por causa do povo dele que estava lá. E antes de Abraão ver tudo, ele dá uma oferta e Deus lhe dá uma visão. O teu povo vai peregrinar na terra, vai ser escravo. E durante 430 anos, eles vão me buscar, eu me lembrarei da promessa, e todos eles sairão com grandes riquezas. Agora, por que o povo foi escravo? Por que eles foram escravos? Porque eles rejeitaram o ungido. Quem carregava a unção de prosperidade para libertar eles? José. A inveja fizeram eles rejeitar José, vender José. E José vai para o calabouço, depois vai para o palácio. A unção sobre José trouxe toda a riqueza da terra da época para o Egito. Então a riqueza nunca foi do Egito. Mas a unção que você rejeita é a que te prospera. E rejeitar a unção causa pobreza e escravidão. Então agora eles estão escravos. Mas a unção fez o seu trabalho. Só que Deus tinha uma aliança. E a aliança era com Abraão. Agora, a Bíblia diz que Deus introduziu o povo numa terra que mandava leite e mel, casas cheias de tudo que era bom. Para quê? Para cumprir o que eu prometi a Abraão. Então, a palavra de Deus continuou valendo, independente da pessoa estar viva ou não, a quem ele prometeu, porque a palavra ela é eterna. Mas a Bíblia diz, quando Deus prometeu a Abraão, Deus diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí Gálatas diz assim, ei, saiba que pela fé vocês são os filhos de Abraão, porque Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso inclui você que está aqui hoje à noite. Diga, eu tenho a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é minha. Eu sou abençoado na entrada, na saída, onde eu chego, onde eu coloco a mão. Não ore por bênção, chame elas. Faz parte da sua herança. Você é o herdeiro de Deus. Quer agradar a Deus? Ande pela fé. Estão comigo? Então, o que é que nós estamos fazendo? Segundo a Bíblia, quando o testador está vivo, o herdeiro não pode tomar posse porque o testador está vivo. Mas se o testador morreu? Aí existe a grande diferença entre o velho e o novo, ou a antiga e a nova aliança. Porque na antiga aliança, o testador não morre. Já que o testador não morre, o testamento não tem força de lei. Por isso que no Velho Testamento é se fizeres, se guardares, se cumprires, se obedeceres. É tudo condicional. Mas a Bíblia é fantástica porque o sacerdote tinha tempos, né? E quando o sacerdote morria, o próximo poderia mudar a lei. Mas chegou um sumo sacerdote que a Bíblia diz assim, dos bens já realizados. E quando ele chega, ele muda, ele começa a dizer, a lei diz isso, pessoal, eu digo isso. A lei diz isso, ele diz, eu digo isso. Aí a Bíblia diz que ele remove o primeiro e estabelece o segundo. Enquanto toda aliança inicial, ou Antigo Testamento, é condicional se fizeres, se guardares, se cumprires, a nova aliança ele só faz uma coisa, se creres. E o que é crer? Pensar que é verdade. Só isso. Crer é um pensamento na mente. A batalha da sua fé está na batalha da sua mente. O diabo vai te levar para o campo natural, vai levar para a sua condição natural, para você não ver que Deus, segundo a riqueza dele, vai suprir cada uma. Cada uma. Então, haverá necessidades que você vai precisar de R$10 e vai chegar um dia que você vai precisar de R$10.000. E Deus disse, eu tinha para suprir 10, agora 10 mil é demais. Ele diz, cada uma das vossas necessidades.
E o maravilhoso, pastor, é que não é só a sua. Cada uma das suas ele supre, e cada uma das minhas ele supre, e cada uma das suas ele supre, e cada uma de cada cristão na face da terra, Deus diz, eu vou suprir cada uma delas. Então, a Bíblia declara que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. A ordem de Deus é: estica tua corda, firma tua estaca, alarga a tua tenda, porque vai transbordar para a direita e vai transbordar para a esquerda. Mas tem uma ordem do meio: não o impeças. Nós estamos impedindo Deus pelo que estamos falando. O povo não entrou na terra prometida. Não é porque Deus não queria dar. Eles não entraram pelas palavras dele. É melhor morrer no deserto. É melhor morrer no deserto. Era melhor voltar para o Egito, comer esse bolo e alho. Era melhor ficar apanhando lá do que entrar aqui nessa terra boa. Deus trouxe a gente aqui para matar. Chegou uma hora que Deus disse, sabe de uma coisa? Esse povo, além de rebelde, é contradizente. Deus me chamou a atenção para essa palavra. Contradizer é questionar a veracidade do que você fala. É chamar você de mentiroso. Então Deus está dizendo, eu vou colocar você numa boa terra. Que boa terra? O Senhor trouxe a gente aqui para matar. Eu estou contradizendo Deus, e Deus todo dia estendendo a mão para aquele povo rebelde e contradizente, até que Deus diz, Moisés, eu vou fazer de você uma raça toda nova. Moisés diz, misericórdia, Senhor, faça isso não. Deus disse uma coisa, desses aí, nenhum deles entra, exceto Josué e Caleb, que perseverou em seguir minha palavra. Fé é perseverança. Então você orou por algo, não se manifestou? Até quando eu vou continuar declarando? Até se manifestar. Fale repetidamente, até que aconteça. A mulher do fluxo de sangue, se eu tocar, serei curado, se eu tocar, serei curado, se eu tocar, serei curado, se eu tocar, serei curado. Foi? Abraão disse, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será, glória a Deus, assim será. Foi? Deus disse para Josué, medita de dia e de noite, não pare de falar. E aí ninguém poderá resistir. Foi? Jesus, antes de morrer, vou ressuscitar. Terceiro dia eu volto. Vou ressuscitar, vou ressuscitar, vou ressuscitar. Foi? Porque na sua vez vai ser diferente. Se o Deus é o mesmo, se a palavra é a mesma, se a promessa é a mesma, e a ordem é, quem crê, recebe. Deus me disse algo poderoso, meu querido. Ele disse, sabe por que eu desejo que meus filhos andem pela fé? Eu disse, eu quero entender, Senhor. Ele disse, porque fé me isenta de preferências. Isso não é fantástico? Deus, porque você deu a ela, e eu tenho 40 anos de crente, eu jejuo, eu oro, eu reivindico, eu peço, e o Senhor me deu, porque Deus diz o quê? Quem crê, recebe. Agora preste atenção, quem recebe, ri. Você pode estar triste como for, se precisar de 100 mil e alguém te der, o choro acaba na hora. Então, você tem que rir antes. Quando eu orei aqui pedindo, toquei no púlpito e vi o púlpito e começo a dizer, obrigado, Deus, tu és tão fiel, uau! Eu posso fazer aquilo? Claro que eu posso fazer, mas isso não é fé, porque fé não trabalha com o visível. Eu tenho que estar aqui já dando obrigado pelo meu púlpito, Senhor. Eu estou fazendo a mesma coisa, só que no invisível. A Bíblia diz que Deus é arquiteto, correto? Hebreus 11. Arquiteto é doido. Ele vê o que ninguém vê. Você leva ele num terreno cheio de mato, buraco. E aí você diz, rapaz, quero construir uma casa aqui. Ele diz, o que é que você quer? Eu quero uma casa com borda, com uma piscina de borda infinita. Eu quero a churrasqueira naquele canto. E você dá palavras, correto? Você não pode ficar aqui, o arquiteto aqui, um olhando para o outro e fazendo, entendeu? Não. Você pode até imaginar
mas você dá para ele por palavras. Suas palavras vão dar a ele a imagem exata. Agora, por mais que você pense, você não consegue pensar igual a ele. Ele vê diferente, ele vê a mais. Você entende? Deus é o arquiteto. Você tem que dar para ele a palavra que ele deu para você. Quando você confessa, você está dando para ele a palavra que ele deu para você. Então o arquiteto vai pegar as suas palavras e começa a rabiscar. Não, não é isso não. Aí rasga o papel, joga e de novo. E o que foi que ele disse? Então ele anota as palavras, ele vai pegando a palavra, ele quer 5 quartos. Cada quarto vai ter tantos metros, com a cama de 2 metros. Aleluia. E uma moto de lado para ele alcançar a mulher dele do outro lado. Aleluia. Então ele está construindo aquela casa com banheira e sauna. Então as palavras que você deu para ele vai fazer ele fazer o projeto. E a Bíblia diz, se você projetar, vai sair bem. Só projeta, meu irmão. Fica procurando preço, só projeta. Deus nunca mandou calcular preço, ele só projeta. Então projeta a sua empresa a partir de hoje. Começa a colocar o nome dela, como é que vai ser, o que ela vai vender. Não se preocupe com as demais coisas. Isso é o primeiro passo para o sucesso. E projetar é fé. Estão comigo? Então você tem a imagem, depois, aí o arquiteto chega até você e chama você e diz, olha isso aqui. Aí você diz, meu Deus, era isso aqui. Eu nem consegui dizer exatamente, mas você ampliou. É isso que Deus faz. Infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Vocês estão comigo? Agora o arquiteto chega com aquele negócio todo, aí você diz, misericórdia, vai ser caro demais, não? Eu não tenho dinheiro para isso, não. Tem nada. Coitado do arquiteto, não. Ele diz, quê? Veja, ele não faz a casa baseada na sua mentalidade. Ele vai pegar suas palavras e dentro da dele vai colocar. Deus não vai se basear no teu salário. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus a alguém. Diga, eu sou grandemente abençoado. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Eu sou plenamente conservado. Vou ter o melhor final de ano dessa vida. Vai ser o melhor final de ano da minha família. Você vai ter o que você fala. Só isso, só isso. Você entende? Bem, a Bíblia diz aqui que o que eles ouviram não aproveitou nada, porque não misturou com fé. Então, uma vez eu ajudei meu tio, ele estava fazendo serviço de pedreiro, e ele disse, mexa aquela massa lá. Então eu coloquei areia, coloquei o cimento, tracei, você sabe o que é traço de massa? Então você mistura aquilo. Misturou, tudo misturado. Depois ele disse, faça como se fosse um balde, abra. E eu abri. E então ele veio com os 2 baldes de água e jogou. E disse, agora mistura tudo de novo. Então eu misturei areia, pó de cimento. Então agora estava ligado, digo ligado. Agora aquilo tinha uma liga. E meu tio colocou os tijolos, amassou e sobrou um restinho de cimento. Ele deixou lá, esqueceu, aquilo endureceu. Alguns dias depois, estava aquilo tão duro de ser arrancado. Mas era água, tudo mole. Areia e pó. A questão é que agora eles foram misturados. E a Bíblia diz, eles ouviram, mas não misturaram. Misture. Deus diz, eu sou seu pastor, não falta nada, mistura. Obrigado, não vai faltar nada. Não vai faltar nada. E aí, como é que está a viagem? Tá beleza, não vai faltar nada, vai suprir tudo. Agora você faz a sua parte, você faz o traço. Vou te dar outro exemplo para você entender. Passei 2 horas ensinando sobre oração de concordância na igreja. Lá em Campina Grande ainda. Eu estava lá ensinando. Quando terminou, meu tio chegou para mim, eu tinha saído do púlpito, estava indo naquele caminho lá. Ele chegou para mim e disse, meu filho, você disse o quê? Eu disse, o quê, tio?
Aí ele disse, você disse que se 2 concordar na terra é feito pelo Senhor que está no céu? Eu disse, sim. Ele disse, é? Eu disse, é. Então, ora aqui comigo. Eu disse, que foi, tio? Ele disse, ó, eu tenho 6 anos, 13º, férias, hora extra. Falei com a minha patroa hoje de manhã que eu ia precisar de dinheiro, que ela me pagasse. Ela disse que não ia pagar. Eu disse, você vai pagar? Ela disse, não pago, paga, não paga. Foi uma briga grande. E ela disse que não ia pagar. Mas eu vi você dizendo aí que se 2. Eu disse, 2. Eu disse, então ora comigo aqui. Peguei na mão dele. Disse, em nome de Jesus, eu reivindico Satanás só ter esse dinheiro. E orei a oração pentecostal. Aleluia. E aí ele olhou para mim e eu terminei e disse, amém, tio? Ele disse, amém. Mas que ela é ruim de pagar, ela é, viu? Meu tio morreu e não recebeu, gente. Veja, ele não misturou fé. Tudo que Deus te pedir ou te mandar não tem nada a ver com sua capacidade de inteligência. É tudo, o projeto é dele. E Jeremias 29:11, o que é que diz? Bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, prosperidade e não de mal. Para dar o fim que você deseja. Deseje pelo menos. Isaías 11:19 diz, se você quiser, você tem que querer. Amém. Se Deus quiser me dar, então nunca vai te dar. Porque você não quer. Agora eu me pergunto, quanto tempo passa para você querer? Segundos. Já quero. Você muda aqui dentro. Rapidamente você muda. Estão comigo? Oh, Deus me deu um carro. Ok, que cor? Que marca? Para Deus, tanto faz. Deus não está ligado se você vai ter um BID, se vai ter uma Mercedes. É você que escolhe. O carro é seu. Mas a gente crê. Para quê? 7 vezes 3, 21. Não vai dar, não. Essa parcela não vai dar, porque misericórdia. Está caro, está caro. Lembre-se, fé não sai da sua carteira. O milagre está aqui. O que está travando a coisa não é nem o diabo. Presta atenção. Daniel se põe a orar. Primeiro dia. 21º dia. O anjo chega. Daniel! Homem muito amado. Desde o primeiro dia, Deus ouviu tua oração. E ouvir significa responder. Mas ele chegou. Então, por que você chegou no 21º dia? Ele disse, o príncipe da Pérsia me resistiu lá em cima. Mas eu passei por causa das tuas palavras. Quais eram as palavras de Daniel? 3 vezes no dia fazia o quê? Graças. Não pedia, dava graças. Então o anjo passou e disse, eu vim por causa delas. Pega a revelação. Ele veio porque Daniel estava dizendo obrigado. Daniel chega no emprego de tarde. Ei, o rei selou com o anel dos Medos e dos Persas. Tu sabe o que é isso? Irrevogável. Voltava do almoço. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado. Voltava para o trabalho. Rapaz, é difícil demais. E o caso dele é impossível. Já está selado, contrário com o anel dos Medos e Persas. Impossível. Daniel chegava de noite em casa, jantava a sopinha dele. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Dando graças. 2 dias. 3 dias, 4 dias, 20 dias, 21º dia, o anjo. Presta atenção. O que foi a confissão dele? Abriu o caminho para o anjo passar. Acelerou o tempo, porque o anjo disse, vou voltar para lá para batalhar. Veio reforço para ele. O anjo veio, Gabriel, para ajudar ele. Ele passou, entregou e voltou para lá. Ou seja, o anjo partiu no primeiro dia, pegou o engarrafamento lá em cima, o Tietê, aleluia, mas perseverou. Estão comigo? Alguém já pegou o engarrafamento no Tietê? Lá no meio daquela bênção, olhando o GPS, é tudo vermelho na frente. Compare o sangue que está na minha frente, eu entro pelo sangue, vai passar, vai dar tudo certo. Quando você está no meio do Tietê lá, você diz, rapaz, vou voltar para casa. Se eu soubesse, mas quem vive aqui sabe.
Sabe até a hora. Vocês estão comigo? Mas por que, independentemente disso, você vai? Depois. Muda de faixa. Quando você pega uns atrasados, que parece que está passeando. Eu não entendo como é que as pessoas querem passear ao lado do TT. Com aquele cheiro horrível de lado. Mas tem uns lá que estão assim, ó. Então, sai detrás desses carregos. Alguém já pegou um caminhão? Sai detrás. Segue quem está correndo. Vai para a raia que está mais livre. Você tem uma carreira para correr. Não olhe para fracassado. Você tem que olhar para quem recebeu. Mas 10 pessoas foram lá na frente e teve uma que não recebeu. E os 9? Por que não olha para quem recebeu? Mas fulano confessou e morreu. E o que tem a ver com a morte dele? Porque a gente não sabe o que estava entre aquela pessoa e Deus. Entenda que você precisa do milagre, você tem que trabalhar seu sistema de crença, porque seu espírito está perfeito, mas sua alma não. Sua alma precisa ser renovada, ajustada, alimentada e ancorada. Porque a alma tende a fazer isso. E Deus não ensinou isso a gente, Tiago? Ele disse, aquele que pede, tem que pedir com fé. Porque ele não pode duvidar em nada. E nem pense, se ele duvidar, vai receber do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, como a onda do mar. Já viu a onda do mar? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Correto? Vem para a igreja, aleluia, o negócio vai dar certo. Meu irmão, agora vai. Chega segunda-feira, menina difícil. Eu vou dizer um negócio. Aleluia. Mas se Deus quiser, a gente consegue. Isso não é fé. Então é vacilante. Uma hora está em cima, amém, em nome de Jesus. Outra hora, misericórdia, não vou nem dizer nada. Quando o milagre está na boca. Fé fala. O espírito da fé é crie, falei. Você pode estar crendo e ficar roxo, mas se você não está falando, sua fé não está funcionando. Porque a função da fé é falar. É a fé que traz a existência do invisível para o visível. Estão comigo? Vou ler mais um versículo para vocês aqui. Vamos lá. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Hebreus. No versículo 8, diz: não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Números, capítulo 11, versículo 23. O povo limitou aquilo que receberam por causa da sua falta de fé. Veja, você pode ser filho de Deus e mesmo assim limitar aquilo que ele pode fazer. Porque, segundo a Bíblia, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Pelo seu pensamento, você pode ir lá no Japão agora. Não pode? Aí vai lá em Nova York. Vou lá na Torre Eiffel. Olha só que poder nós temos. Então você tem que canalizar isso agora para o que Deus diz. Como você imagina, você é. Então, você cresceu. E dependendo de onde você cresceu e o que você ouviu, isso moldou sua mentalidade. E o problema agora não está com Deus, porque Ele resolveu o seu problema. Não está com a palavra, porque a palavra funciona. Não está com fé, porque a fé que Ele te deu foi a dele. Ele repartiu e deu a você. A questão agora, existe uma batalha entre sua mente e o que Deus diz. Quem está questionando não é seu espírito, porque seu espírito crê, mas sua mente precisa ser renovada. Você nasceu de novo, recebeu um novo espírito. Quando chegar no céu, vai receber um novo corpo, mas não recebe uma nova alma. Você tem que renovar ela. E a Bíblia diz algo maravilhoso. Renove para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita. Quem tem que renovar ela? Você. Renovar a mente seria como você ir numa praia, se deitar lá
e colocar bronzeador. O sol faz o trabalho dele. Você não precisa lá, Senhor, eu quero ficar moreninho. Deus, faz esse sol funcionar. Você só precisa ficar exposto ao sol. Estão comigo? Agora você pode ir para a praia, armar o guarda-sol, colocar protetor solar, colocar aquelas camisas de filtro. O sol está lá e você volta branquinho, branquinho, branquinho. Nem vermelhinho você fica, porque você não se expôs ao sol. Sabia que Jesus é o sol da justiça? E que você não pode vir para a casa dele, para a palavra dele, com protetores religiosos. Se escondendo debaixo de erros e coisas de pessoas e de engano. Você tem que se expor ao sol. A primeira vez que eu fui na praia em João Pessoa, eu era de uma igreja que usar calção era pecado. Então eu fui de quê? De calça. E camisa manga comprida, para não pecar. Só eu na praia. Então eu estou lá, e meu pai, que era um desviado, disse, tira a camisa. Eu disse, não, vou pecar. Ele disse, tira a camisa, rapaz. A calça não tinha jeito. Aí eu pequei, porque eu arregacei a calça. Aí eu tirei a camisa, tomei banho, gostei demais, o povo rindo de mim. O que é que a religião faz, não? Então eu voltei, e aí eu fiquei na direção de um pé de coco que tinha lá, com a sombrinha. Eu deitei e dormi. E o sol mudou de posição. Quando eu acordei, minhas costas estavam queimando. Meu irmão, de noite, fumaçava as costas. Criou bolhas. E eu amaldiçoei a praia. Eu disse, agora entendi, a mão de Deus pesou e o pecado. Inventei de chegar na igreja e dizer ao meu pastor, e ele disse, 3 meses sem ceia, e você vai lá na frente pedir perdão à igreja? E eu disse, agora? 11 anos de idade. Fui lá na frente e disse, eu queria pedir perdão à igreja, porque eu pequei. E o pessoal, tirei a camisa. Glória a Deus pela palavra da fé. Mas o que é que a religião faz, hein? Pode matar você com aquilo que Deus fez de bom para desfrutar. Agora, versículo 23 do capítulo 11 de Números. Veja o que a Bíblia diz. Porém, o Senhor respondeu, presta atenção, Deus respondendo a Moisés, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Com quem Deus está falando? Diga, Moisés. Quem é Moisés? O cara que falava com Deus face a face. Presta atenção. A Bíblia diz que com todos os outros Deus falava sonho e visão. Mas com Moisés, ele entrava na tenda, a nuvem descia e Deus falava com Moisés e Moisés com Deus como quem fala com um amigo. Agora, esse Deus que abriu o mar vermelho para ele, que fez descer pão do céu e sair água da rocha, que deu vitória para ele em tudo, Deus chega para ele e diz, o povo está pedindo carne, né, Moisés? Ele diz, tá. Ele disse, ok, eu vou dar carnes a ele. Eu vou dar carne, não vou dar um dia só, não. Eu vou dar tanta carne que vai sair pelo nariz, de tanta carne que eles vão comer. Porque eles não estão crendo em mim. Aí Moisés fez, quê? Você está de brincadeira? 3 milhões de pessoas. Agora Deus falou, o quê? Tem se encurtado meu braço, Moisés? Está me chamando de mentiroso, seu cabra? Me respeite, seu moleque. Aleluia. Se fosse eu, falava assim. Mas Deus disse, ter se encurtado meu braço. Então, quem limitou? Porque Deus é o mesmo. Então, qual é o segredo agora? Fale repetidamente até que aconteça. Não bote prazo na sua fé, o diabo te pega aí.
Então, você está precisando do milagre para segunda-feira? Deus pode fazer um milagre? Milagre é uma coisa que você joga o milho no chão e o pé nasce. Milagre é uma coisa, mas o progresso seria plantar, semente morrer, regar, ela crescer e dar fruto. Esse é o processo natural das coisas. Então, eu negligenciei até hoje e amanhã eu quero um milagre? Eu não tenho fé para aquilo? E aí eu digo, o pastor disse que em nome de Jesus, aí não acontece. Você já está dentro de você, destruindo sua própria fé, porque lá dentro tem uma imagem dizendo, difícil, onde é que eu vou arranjar esse dinheiro? Mas em nome de Jesus, você é meu pastor e nada me falta. Ou seja, eu estou falando com a boca e o coração está longe. Então, eu confesso, não acontece, você diz, está vendo? Bem que eu pensei, eu disse, mas sabia que não ia dar certo. É esse sabia que a gente precisa corrigir. Então, não espere para crer para amanhã. Trabalhe sua fé. E quando o amanhã chegar, você vai estar pronto. Ele disse, aprenda com a formiga. Ela trabalha antes. Quando a chuva vem, ela fica só comendo em casa e desfrutando, cruzando as pernas e assistindo Netflix. Porque preocupação é falta de fé. Ansiedade é falta de fé. Falar uma coisa e pensar outra não está alinhado. E se não está alinhado, não recebe. Porque tem que ter concordância. Estão comigo? Então, diga, eu sou um espírito. Possuo uma alma. E habita onde? Então, o corpo não é você, mas é o lugar que você mora. Estão comigo? Então, nós estamos aqui, alguém passa aí fora, dá um tiro, pega no prédio, não atingiu você. Você é o que está dentro. Não é porque atingiu o prédio que atingiu você. Não é porque tem uma dor no seu corpo físico que você está doente. Porque você não é um corpo. Você é um espírito. Por isso que você pode dizer daqui de dentro, eu sou sarado. Lá fora as pessoas passam, deram um tiro ali na igreja, bateu na parede, será que morreu alguém? Você aqui dentro começa a rir, porque você não foi atingido. E a Bíblia não declara? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Estão comigo até aí? Agora você tem um espírito, seu espírito é perfeito, não tem dúvida de nada. Deus fala diretamente com quem? Agora, entre o seu espírito e seu corpo, tem uma coisinha chamada alma. Diga alma. E a alma, ela é composta de mente, vontade e emoção. Alma não é um fantasminha de roupa de branco voando para lá. Então, na sua mente, ou a sua alma, que tem mente, vontade e emoção, na sua mente tem duas partes. Primeiro, a consciente e a inconsciente. A consciente grava e no inconsciente fica gravado. E o que ficar lá é o que vai acontecer. Então, na minha época, eu sempre sonhei dizer isso. Na minha época, tinha um som chamado 3 em 1. Quem lembra? Eita, aleluia, eu não estou sozinho, eu só queria ver isso. E o som 3 em 1, o que é que ele tinha? O passa-disco. Vamos lá, gente, me ajuda aí. Essa galera nova não sabe de nada, só, gente. Aleluia. Vamos lá. Tinha o passa-disco, tinha o rádio e o quê? O toca-fita com gravador. Então, naquela época, a gente era meio desviado. Principalmente no dia de Natal, para assistir Roberto Carlos, quem lembra? Mas graças a Deus a gente se converteu de verdade. E eu era narrador de futebol. Então, eu trabalhava na rádio e 3 horas, geralmente, lançava a música nova de Roberto Carlos. Então, eu ligava e dizia, ó, prepara a fita aí. Então, eles colocavam a fita cassete. 3 horas em ponta, a rádio dizia, nós vamos tocar a música nova. 1, 2, 3. Para que aquilo? Para dar tempo a gente fazer play no rec. Então, tinha 2 botões, um do play e um vermelho. Quem lembra? Ei, vai lá, gente, me ajuda aí. Essa galera lá não sabe de nada. Então, você apertava os 2 de uma vez só, correto? O que saía ali, gravava na fita. E aí, qual era a função agora? Pegar aquela fita, chegava no carro. Lady Laura, está repreendido, vai para lá, Satanás. Entenda?
Aquela fita absorveu a tal ponto que gravou nela. E aí, nós íamos para a casa de alguém comer um churrasco, pegava a fita da Lady e tocava Laura, aleluia. Então, no carro aqui, no churrasco do irmão lá, aonde a gente ia, a fita tocava a mesma coisa. Por quê? Porque saiu do consciente e entrou no subconsciente. Então, a repetição, a Bíblia diz assim, a língua é como a pena de um destro escritor. Você escreve aqui falando. Então, a mente consciente é seletiva. Você decide o que pensa. A cada 7 segundos, sua mente muda para uma coisa. Mas a repetição segura ela. Estão comigo? E quanto mais você repete, mais seu subconsciente grava. O que é que acontece então? Você tira do consciente e joga no inconsciente. O inconsciente é o gravador, é a fita. Depois que caiu lá, já era. Estão comigo? Só que mesmo falando audível ou silencioso, que é o que você fala internamente, porque a mulher do fluxo de sangue dizia consigo. Então, 12 anos perdendo sangue, eu creio que ela não tinha força para falar. Mas ela dizia consigo. E alguém aqui já ouviu essa frasezinha? Deixa eu estar falando com meus botões. Cuidado. Essa é a conversa mais séria que você tem. É você falando com você. Deitado na cama, 7 vezes 3, 21, dá nada. Não. Meu Deus, o que é que eu faço? Jesus. O som não está saindo aqui, mas aquilo está escrevendo aqui. Por isso que você tem que meditar. O que é meditação? É o link que falta entre a promessa e a manifestação. Uau! Eu estou fazendo uma mini conferência aqui, não vai dar tempo. Mas o que eu quero dizer para você é que tudo é possível. E Deus já te deu tudo. Deus te deu o Espírito, Deus te deu a palavra, Deus te deu fé, Deus te deu a habilidade de pensar. Só que você não está usando aquilo. E quem está usando está se dando bem. Então, em vez de se preocupar com o que fazer, sente-se e projete o que você vai fazer. Não haja antes de a coisa ficar claro para você o que você quer, como você quer. Vocês estão comigo? Como é que Deus prosperou Jacó? Quem sabe? Quem sabe? Como é que Deus transferiu a riqueza de Labão para Jacó? Quem lembra? Lembra? Ele mudou o salário de Jacó 10 vezes. E o nome do tio dele era Labão. De Labão para ladrão não tinha muita diferença. Aí Deus disse, a partir de agora eu vou te dar riqueza. Chama teu tio e diz a ele o seguinte, listrado, salpicado e malhado é do Senhor. Me dê a preta e a branca, que não tem cor nenhuma, que não tem marca nenhuma, só cor branca e a preta. Aí o tio dele disse, e qual é a onda agora? Ele disse, se dessas aqui, a preta e a branca, produzir listrado, salpicado e malhado, é meu salário, tá bom? O tio dele disse, que maravilha. Fechou. Chamou 3 filhos e disse, você pega o salpicado, você o listrado e o malhado. Leva 3 dias de distância para não ter contato. Jacó chegou para Deus e disse, pronto, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou. Ele disse, agora vá ali, pegue varas verdes, tire elas, descasque até o branco aparecer e coloque no bebedouro para as ovelhas virem beber água. Quando elas vierem beber água, você coloca lá a decoração. Ah, então as ovelhas vinham beber água, olhando para as varas. Elas emprenharam. Aí Moisés disse, está pronto para nascer. Tio, vem aqui, tio. Ó, lembra? Vai nascer agora. Se for salpicado, listrado ou malhado, é meu, beleza? Ele disse, fechado. Nasceu a primeira, listrado, salpicado, malhado. Que negócio é esse? Que negócio é esse?
As ovelhas só dava daquele jeito. E aí Deus fez a primeira transferência de riqueza. Através de uma imagem, só vendo. Como é que Deus deu o filho a Abraão? Olha para as estrelas. Se será a imagem. Estão comigo? Aí Deus disse, eu disse, Senhor, o que significa descascar até o branco aparecer? Sabe o que ele me disse? Medita até que fique claro. Uau! Aquele que medita será como uma árvore plantada. Junto aonde? Ribeiros de água. E o que mais? Tudo que fizer. Não é uma coisa ou outra. Você pode crer em múltiplas fontes de renda. Deus te abençoar para você ter vários negócios. E cada um deles te dando fontes extraordinárias. Você pensa pequeno? Você será pequeno. E não tem nada a ver com o tamanho físico, porque você não é o externo. Você pode ter 1,5 m, aleluia, e ser grande, e tudo está aqui. Estão comigo? Fui orar por uma grande empresa lá em Jundiaí. Que empresa grande, fiquei impactado com o tamanho dela, a coisa. E aí o pessoal disse, o dono está chegando para você orar. Eu disse, tá bom. Quando eu vi, era mais baixinho que o pastor. Ele era pequenininho, eu olhei para ele e eu disse, não tem nada a ver com o físico. Toda aquela empresa está aqui. Você não está perdendo para o que está fora. Você está perdendo quando aquilo que está fora da palavra, está dentro de você. Mas você pode arrancar aquilo meditando. E a Bíblia diz, medita de dia e de noite. Te dá um conselho. Antes de dormir, medita. Assim que acorda, já medita de novo. O que é a confissão? É a maneira de ancorar sua alma para o pensamento não fugir. Então, a confissão, ela serve como uma âncora para a imagem ficar lá. Glória a Deus, assim será. Glória a Deus. Veja que quando Abraão parou de confessar, a mulher dele chegou para ele e disse, não tem condição não, eu sou estéril. Estou com 90. Não tem mais Viagra para você. E antes que se acabe o restinho da força, pega minha empregada e faz um filho com ela. Que loucura! Nenhuma mulher aqui ia dar empregada para o marido. E se desse, ele pegasse. Ela ia dizer, safado cachorro, seu vergonha. Mas olha o que Sara fez. Nenhuma mulher em sã consciência fazia aquilo. Depois ela se arrepende, resolve o problema, se arrepende com Deus. E o que foi que aconteceu com ela? Ela teve que confessar, viu? Porque a Bíblia diz, Sara recebeu poder para ser mãe. Confesse, vai receber. Vai receber, aleluia. Fé é para você receber. Então não limite Deus com sua confissão. E a Bíblia diz que eles limitaram o Senhor. Limitaram o Deus Todo-Poderoso. Limitaram Deus. Porque, segundo a Bíblia, Deus faz exatamente como você fala. Números 14, 28 diz isso. Vou fazer para eles exatamente como eles estão falando. Por isso que morreram no deserto. Deus vai fazer por você exatamente como você está falando. Estão comigo? A religião é triste. E eles cantam música assim, que a vitória vai chorando, geme e chora. Presta atenção. Que a vitória vai chorando, geme e chora. Levanta a mão, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Nem quando recebe, para de chorar. Já recebeu? Para que continuar chorando e gemendo? Aí você vem para a palavra da fé. Aí diz assim, há uma dança de vitória. Eu só... Quê? Que benção. Aí você vai cantar o quê? A fé cantada serve para gerar convicção. Mas se eu voltar o próximo domingo aqui e pregar essa mesma palavra, você vai dizer, já falou isso semana passada, mas a música não. A música é a maneira que Deus tem para renovar sua mente. E você gosta do balanço.
Enquanto você está se balançando, Deus está trabalhando sua mentalidade. Então, pegue músicas de fé e fique escutando, 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 até que você cante, mesmo de boca fechada. Posso dar o último exemplo? Eu estou estudando para pregar à noite. Então, eu estou lá estudando. E, naquela época, tinha uns carrinhos de CD pirata. Quem lembra? E aí, tinha uma novela que estava fazendo um sucesso e tinha uma música lá. E o cara, eu estava no terceiro andar, ele estava na esquina do meu prédio, e eu estudando à noite para pregar, buscando versículo, aquela música tocando lá embaixo. E eu aqui estudando, tal. Quando deu 5 e pouco, minha esposa ligou. Disse, amor, vem me pegar aqui no centro, estou em tal lugar, tal. Já terminei aqui. Eu disse, tá bom, estou indo. Fechei o meu estudo lá, peguei o carro e fui. Alguém aqui já foi em Campina Grande? Já viu o Parque do Povo ali, onde é o maior São João do mundo? O sinal fechou, eu parei ali. Aí comecei a bater na minha direção do meu carro e cantar. O quê? O que é que eu estava cantando? Você não vale nada mais agora. Em nome de Jesus, sai daqui. Agora, por que eu estava cantando? Foram 3 horas lá embaixo, aquela praga repetindo. Presta atenção, eu não estava prestando atenção, mas seu ouvido pega. Não é interessante que você vem no culto, aí alguém chega lá, e aí como é que foi o culto, pastor Sérgio? Rapaz, foi benção, mas foi o que ele disse? Não sei, mas foi bom, foi, viu? Rapaz, ele falou uns negócios lá, disse uns versículos, eu nem lembro o versículo que ele disse. Aí, de repente, alguém diz, rapaz, tu viu o jogo do Corinthians? Vi. Rapaz, tu viu o gol do Yuri Alberto? Ele pegou assim, fez assim, jogou a bola por cima. Rapaz, ele conta os detalhes do gol da semana passada. E o culto de hoje. Talvez amanhã você nem lembre. Porque isso chama batalha da mente. Então, você precisa da repetição para gerar convicção. Diga, repetição gera convicção. Convicção te dá possessão. Lembra? Abraão ficou plenamente convencido, porque ele dizia, glória a Deus, assim será. Aí ele chegou numa coisa chamada plenamente convencido. É quando a palavra sai da mente e cai no coração. Para o mundo é chamado subconsciente. Para o reino de Deus é chamado o espírito do homem. Então você precisa tirar da mente e jogar para o seu espírito. Você pode até saber de qual versículo, mas a meditação e a confissão tira daqui e coloca aqui. Quando coloca aqui, se torna hábito. O mundo chama de hábito. A palavra chama de revelação. Porque a informação pode até te emocionar, mas a revelação impulsiona. Ela não deixa você ficar no mesmo lugar. E aí Paulo diz, ore para Deus iluminar seu entendimento. Você só está praticando o que entendeu. Se você só foi informado, não entendeu, não tem prática, tem questionamento. Mas a prática, o que você está praticando, prova que você entendeu. Então, alguém diz, vamos orar em línguas? A pessoa, eu não estou sentindo nada. Ele não entendeu que quando eu oro em línguas, meu espírito ora. Não tem nada a ver com a minha mente, não tem nada a ver com o meu emocional. É meu homem interior. E a Bíblia diz, o que é que você está falando? Falando diretamente com Deus. Então você vai esperar um evangelista chegar para você orar, um avivamento, um fogo cair. Quando a Bíblia diz, quando eu oro, eu edifico a mim mesmo. Aonde? Numa fé santíssima. Quer crescer rápido na fé? Ore em línguas e confesse. Simples. Varrendo a casa, limpando, cozinhando, meu Deus, mais sal, e orando no Espírito, dirigindo seu carro, edificando seu homem interior. Está no aeroporto, 1 hora de espera, em vez de ficar lá rolando para um lado para o outro. Às vezes eu estou viajando 3, 4 horas de voo. Tempo bom, orar lá em cima. Aí o que é que acontece? A Bíblia diz: você é fortalecido
com poder pelo Espírito Santo no homem interior. A Bíblia diz que você está sendo construído por dentro. Porque edificar está no ramo da construção. E construir é colocar preceito sobre preceito, regra sobre regra. Aí ele diz, orando numa fé santíssima. Sabe o que isso significa? Uma fé sem mistura. Ou seja, você chega no nível de fé, que é o tipo de fé que não questiona mais Deus. Existem níveis de fé que nós estamos em que o natural ainda é mais real do que o sobrenatural. Então, como é que vai acontecer? Amém. Deus disse, mas, meu Deus do céu, está sendo tão difícil. Continue orando em línguas, que Deus vai te levar para o nível que você diz, obrigado, já é meu. Mesmo sem ver, você já sabe que tem. Porque, segundo a Bíblia, fé é um testemunho. Vocês estão puxando tanto que eu não consigo parar, mas eu vou ter que parar. Entenda. O seu milagre não está fora. Considere seu milagre como uma mãe que quer um filho. Primeira coisa, ela precisa ter relação, de preferência com o marido. O que é que vai acontecer? O marido vai liberar a semente. A semente viaja até o útero. O que é que acontece? O útero tem uma parede de sangue que é levantada para receber. Libera o óvulo, a semente entra, a parede fecha, então ela não menstrua. Quando ela menstrua, a semente não entrou, então a parede se desfaz e a mulher menstrua. Aí vem o período fértil. Então a semente vem, entra nesse período, o óvulo com o sêmen, eles se unem e agora haverá uma fecundação. Então a parede de sangue fecha para não ser perdido e agora o sangue vai trabalhar para alimentar aquele bebê. Tudo que a mãe come vai para o sangue e o sangue alimenta. Ela respira, vai para o sangue dá vida. E aquele bebê começa o processo de crescimento. Foi gerado, ninguém viu, nem a mãe sabe, mas já está lá. Agora, quem sabe que cresce? De repente ela está assim. E todo mundo diz, uau, vai nascer. Agora começam as confissões externas. Vai nascer quando? Daqui a 3 meses. Uau! Daqui a 3 meses. As pessoas começam a falar, ei, vai nascer o bebê dela daqui a 3 meses. Veja, as pessoas agora começam a ajudar a confissão do nascimento daquilo ali. Por isso que a imagem é importante. Você precisa carregar a imagem dentro de você a tal ponto que pessoas vão ver sua fé. Estão comigo? 9 meses depois. E nasce. Nasce aquela coisa feia, todo engilhado, cheio de sangue. E a mãe de fé diz, que coisa mais linda. Meu bebê. Agora, veja, diga, ela está pegando fora. Diga, ela está pegando fora o que carregou dentro. Então, qual é a lição aqui? Você precisa primeiro ter em você, para depois ter com você. Então, você vai para a palavra, a Bíblia diz, a palavra é a semente. Fique lá com o Espírito até ele liberar a semente. Por isso que a Bíblia diz, quando você crê, você sabe. Gálatas 3:7, a fé sabe. Então, se você não tem certeza, é porque não sabe. E fé não tem dúvida, fé é certeza. Se eu tenho que perguntar, é porque ainda não estou na fé. Então, eu tenho que ler de novo, ler de novo, ler de novo, ouvir de novo, falar de novo, até que uma coisa chamada testemunho interior, acontece.